O episódio ele começa de uma forma muito interessante, na qual ele traz o enterro da Laena Velaryon, na qual era um personagem que eu tinha bastante apreço pelo pouco que foi apresentado, mas eu acho que seria um contraponto muito interessante para o próprio Daemon. Daemon esse, que é um personagem muito interessante na minha opinião, mas que ainda não deu as cartas, não deu as caras de como vai ser a relação do próprio Daemon em relação à sua família. Eu achei ele muito frio em relação à própria Laena, não ficou claro, né? Principalmente naquela cena onde a Rhaenyra pergunta para ele, quando os dois estão andando na praia antes da cena na qual os dois ficam juntos, se ele amava mesmo a Laena ou não. E isso é uma questão que a própria Laena no episódio 6 acabou questionando sobre isso, né? Mas o grande ponto aqui que eu gosto de salientar é que essa morte da Laena, ao meu ver, né, vai acompanhar o Daemon por toda a sua jornada dentro de House of Dragon, né? Principalmente porque o grande feito, o grande acontecimento desse episódio foi que o Aemond Targaryen, né, o filho da Alicent Hightower, a rainha, acabou conquistando o dragão, né, da Laena. Para quem viu o episódio anterior, que eu acabei falando sobre o 6º episódio, eu acabei citando que eu achei que o Vhagar, o dragão, que era da Laena, ele ia justamente para sua filha, né, assim como essa própria filha questionou o Aemond ali na cena na qual os primos saem na porrada. Mas o ponto que eu achei interessante é que eu não esperava por isso, né? Eu já tinha lido o livro, mas eu achei que eles poderiam adaptar de uma forma ou outra. Eu sei que isso vai trazer uma consequência para o futuro, na qual vai ser muito interessante, né? Eu estava assistindo com a minha esposa e a mesma acabou falando, né, que ela esperava que realmente o dragão passasse para a filha, que seria mais interessante, mas acho que o ponto central dessa situação é que vai dar um contraponto para o próprio Daemon no futuro, né? Porque tem um acontecimento marcante no futuro na qual o Vhagar vai ser utilizado e vai ser um grande fardo, né, ali para o próprio Daemon, né? E eu acho interessante porque a construção daquele personagem do Aemond, que ele passou desde pequeno ali não tendo um dragão, e ele conquistar o dragão foi muito interessante, achei muito bonita a cena como um todo, né? Por mais que eu vi na internet, principalmente no Twitter, algumas pessoas que acabaram reclamando da forma como foi conduzido, né? Eles acharam um pouco em verdade, né, um dragão daquele tamanho, de luto, né, aceitar tão fácil, né, um menino chegar perto dele e fazer as coisas. Por mais que a cena ali, ele tenha sido relutante de alguma forma em relação a ele acabou cedendo, né, mas eu acho que vai muito do lance justamente de encontrar uma pessoa que batesse de frente com o próprio dragão, com o próprio Vhagar, né, e eu acho que o próprio dragão, assim, na cientologia, entre aspas, desse próprio dragão, acabou cedendo justamente porque ele acreditou na coragem e na determinação daquele moleque de bater de frente com ele, olhar olho a olho, ordenar a ele, ter punho firme, assim como a própria Laena Velaryon ela tinha em relação ao Daemon, né? Eu acho muito interessante esse contraponto que eles estão trazendo, e também é uma grande perda para as forças da Rhaenyra, né? O pessoal ele já está ciente, né? O pessoal que está assistindo já está ciente que vai ter uma guerra entre esses dois lados targaryenos. Os verdes, que é o da Alicent Hightower, né? E os negros, que são da Rhaenyra. Eles perderem o maior dragão dessa era, né? Se eu não me engano, ele é o maior dragão. É uma perda muito grande para a força da Rhaenyra, principalmente porque após a morte da Laena, que esse dragão seria passado para sua filha mais velha, acabou que foi literalmente um roubo, né? Assim por dizer, e que quando tem a cena mais chocante desse episódio, na minha opinião, que é quando a própria Alicent Hightower acaba questionando a Rhaenyra e seus filhos em relação ao próprio olho, né, ali do Aemond, que, como eu tinha dito anteriormente, ele foi questionado após voltar com o Vhagar, né, e acabou saindo na porrada com todos os seus primos, umas crianças muito 13, assim, por dizer mesmo, principalmente porque os meninos sangue nos olhos, saca a faca, arranca o olho de primo,
o Aemon sai na porrada com as primas mesmo, dá soco na cara. Nunca tinha visto uma cena tão agressiva, infantil assim, por mais que no Game of Thrones tenha mostrado, né, a própria Arya sofrendo as coisas que sofreu, toda a passagem dela em relação a isso. É interessante como acabou se colocando aí, porque marcou justamente que, por mais que eles sejam uma família, eles estão em guerra uns com os outros mesmo, né? É muito interessante isso, porque os filhos da Rhaenyra, no enterro da Laena, né, principalmente o mais velho, que ele já tinha consciência que ele não é filho do Laenor, né, do Laenor Velaryon, que dentro dessa passagem do enterro é muito interessante, porque ele sentiu muita perda dela, principalmente porque ele é um lutador, e ele acabou se questionando quanto a isso, porque ele não estava lá no momento que ela mais precisou, né, e eu acho válido como irmão, né, acho que é uma questão muito nobre dele, mas também que acabou sendo o ponto crucial para as coisas que vão acontecer no futuro também, né, que eu vou acabar passando em relação ao próprio final desse episódio. Mas o grande ponto aqui é que esse filho mais velho da Rhaenyra, o Jaehaerys, ele já tem noção muito clara disso, e que ele já tá sentindo o perigo disso, justamente porque todo mundo já tem noção que ele não é filho legítimo, né? E isso acarreta justamente numa possível morte dele, e é a principal consequência lá do Aemond, né? No caso, ele acaba perdendo o olho, né? Para quem não lembra, ele acaba acusando que eles são tudo bastardo, e o Jaehaerys, ele defendendo a sua honra, ele saca a faca, né, para cima do seu primo, né? E quando é questionado isso pelo rei Viserys I, que diga-se de passagem que é um rei extremamente, né, isentão, ele é impressionante, ele foi isento na forma como ele conduziu tudo em relação para descobrir justamente o que aconteceu, principalmente com o Aemond, né? Então é um pouco estranho, porque a relação do Viserys I parece que ele não tem mais punho firme, ele não tem mais como governar mesmo, né? Principalmente quando a Alicent ela acaba questionando o próprio rei, e o próprio rei não tem como, né, falar algo para ele, tanto que a Alicent saca uma faca para tentar tirar ela mesma os olhos, né, de algum dos filhos da Rhaenyra, porque ela acusou, né, os filhos da Rhaenyra de terem proporcionado esse fim pro filho dela, de perder um olho. Então ela fez nada mais, nada menos do que acontecia mesmo na Idade Média, que era olho por olho, dente por dente, né? Era uma regra bem clara. E ela quis isso justamente para, como pode dizer, vingar o seu filho, né? E quando isso acontece, ela acaba sacando, ela pede primeiramente, né, pro Criston Cole, né, que ele se transformou num personagem muito babaca, né? É impressionante como ele era um personagem muito interessante, muito honrado, e acabou tendo essa virada justamente pelas consequências da própria relação dele com a Rhaenyra, e pela própria manipulação da Alicent, né, em relação à própria mente do Criston Cole. De novo, tem certas consequências que eu acho que deveriam ter sido trazidas para o Criston Cole, que primeiramente ele matou um cara, ele matou o Joffrey, que era o amante do Laenor, e nada aconteceu, nada mostrou, né, só mostrou ali a cena na qual ele ia se matar, mas não teve punição nenhuma, não teve consequência nenhuma, não que a gente saiba, porque não foi mostrado, né? E a Alicent pede justamente pro Criston Cole acabar arrancando um dos olhos dos filhos, né, da Rhaenyra, e lembrando que por mais que ele seja a guarda jurada dela, ele é juramentado à coroa, ao reino, não a ela, né? Então é interessante porque, de novo, questiona a moral dele, né? Porque ele sente que depois ali dele tentar se matar, né? Ele acabou jurando a ela, proteger ela, servir ela contra a própria Rhaenyra, e ele tenta fazer isso, mas o próprio Daemon, né? Em um estado de fúria ali, enquanto a Alicent, vendo que não
não iria acarretar em nada, né? Essa investida dela, acaba o Daemon entrando na frente do Criston Cole, segurando ele para ele não intervir, né, no que ia acontecer. A Alicent, ela vai com uma faca para cima da Rhaenyra e acaba machucando a Rhaenyra, machucando entre aspas, porque literalmente enfiou a faca no antebraço dela, e isso acabou tendo uma repercussão muito interessante dentro, porque acaba mostrando um ponto de vista da Alicent, na qual ela tem um pouco de Cersei, assim por dizer, aquilo que eu já tinha falado no próprio 6º episódio e no final do 5º, na qual ela traria essa questão de mostrar que ela faria tudo de novo, como a Cersei fez pelos seus filhos. Ela vai tentar manter no poder, e essa moral dela de pessoa certinha, entre aspas, vai acabar sendo corrompida tanto pelo seu pai, o Otto Hightower, que no começo do episódio a gente repara, né, e depois é confirmado nesse episódio também, que ele é a mão direita do reino, né, após a morte, né, que a Alicent acabou mandando, o Larys acaba matando o próprio pai dele, o irmão dele também, e o Larys, ele tá sempre ali vendo tudo por trás, né? Ele tá sendo literalmente o mestre dos sussurros, assim como o próprio Varys, né, acabou sendo também. É interessante a relação que tem entre eles, né, tanto puxando pro Game of Thrones e tanto puxando como pro House of Dragon também, a semelhança, né, de construção de personagens. E de um lado a gente tem o Larys, na qual ele é o mestre dos sussurros, ele faz serviço sujo, e tem o Varys também, que ele é o mestre do sussurro, né? Aí a gente tem a Cersei, que ela quer proteger os filhos e a família dela, não importa como, e os filhos dela são questionados por serem ilegítimos, e a gente tem um contraponto a Alicent, que quer proteger os filhos dela para manter no poder, e a Rhaenyra, né, que é questionada a todo momento em relação aos seus filhos e a legitimidade deles quanto ao trono, né, e também ao poder e o seu próprio sangue. Um outro ponto interessante é que por um certo momento eu acabei achando realmente que eles haviam matado o Leonor. Para quem não lembra bem, né, o Leonor, ele acaba chegando para Rhaenyra e eles fazem um acordo, né, mas isso fica entre linhas em primeiro momento, porque acaba mostrando que o Leonor está muito arrependido e ele entende que ele não está sendo o melhor marido do mundo, porque nessas principais ocasiões, né, quando ele era necessário, principalmente porque ele poderia ter intervido ou feito de alguma ajuda essas questões, acabou que ele não serviu para nada. Ele estava muito triste pela própria Laena, pela morte da sua irmã, mas ele não está vendo a magnitude da situação que está acontecendo, né? O grande ponto aqui que vale salientar também, então, que o Daemon e a Rhaenyra, quando a Alicent acaba indo embora após esse acontecimento, né, eles acabam fazendo um plano na qual eles vão fingir a morte do próprio Leonor, mas o jogo de cenas e de edição foi muito marcante e chave para esse episódio, esse momento, porque me enganou direitinho. Eu pensei que eles iam matar realmente o Leonor e na verdade não. Eles acabaram forjando uma morte ali, e o Leonor acabou fugindo com seu amante para outro lugar, provavelmente pro Essos, né, para Pentos ou outro lugar ali, para Bravos, não sei bem, mas que ele vai viver uma vida confortável e a Rhaenyra vai estar livre para comunhar, né, o seu casamento com Daemon, e agora é oficial, os dois são casados. Vale salientar que o casamento deles é muito interessante, porque é um casamento valeriano, na qual eles acabam cortando a ponta dos lábios e acabam manchando a testa, assim como parecido um pouco com um casamento hindu, né? Achei muito interessante essa referência que eles trouxeram, tanto pelo sangue que eles bebem um dos outros, né? Que, para quem não lembra, ele corta, jorra sangue, aí entra para dentro e depois eles bebem o sangue dos seus parceiros, assim como nas mãos eles são cortados e eles estão dividindo o sangue de seus parceiros uns com os outros. Então eles consomem o próprio sangue e dividem os sangues pelo método do tato. É muito interessante isso, porque
demonstra justamente essa questão de tentar por tudo manter o sangue valeriano, o sangue targaryen e aquele incesto, né, de tio com sobrinha, com irmão, com irmã, vivo como sempre, né? E que vai ser a principal causa para a destruição da sua família em um futuro próximo, né? Achei muito interessante esse episódio, ele constrói bastante os personagens. E, de novo, eu saliento que eu não curto muito a visão da própria Rhaenyra quanto personagem, porque, na minha opinião, ela se demonstra ser uma personagem que acabou fazendo muita merda só por querer ter relação com os outros, naquele senso de falsa liberdade adolescente, na qual ela, por que o homem faz e eu não posso? Eu entendo essa questão que traz pro ponto de vista da mulher, né, de questionar essa posição, mas isso acarreta em tantos problemas, né, que ali na cena entre a Alicent e a própria Rhaenyra, a própria Alicent acaba questionando a Rhaenyra, né, perguntando cadê o sacrifício, cadê toda a comoção, cadê todo o esforço pela coroa, que é algo que a Rhaenyra não tem, nunca teve, né? Ela só teve essa consciência em um momento muito frágil, que é antes do seu casamento com Laenor, e ela só teve essa consciência porque eles fizeram um trato na qual eles não interfeririam, né, em suas vidas particulares, em seus romances particulares. Então é tudo uma questão justamente de apenas conveniência, né? Ela não tá sacrificando, ela não tá fazendo as coisas justamente, e isso enfurece a Alicent, né? E eu acabo não concordando plenamente com a própria Alicent, mas eu acabo entendendo muito a questão que ela traz, né? Porque ela se sacrificou muito justamente por o pai dela oferecer uma posição alta para ela, né? Para manter o nome, né? Nesse episódio traz muito disso, tentar manter o nome nos anais, justamente ali do reinado, do trono, né? A gente vê por outro lado o próprio Corlys, né? O Corlys Velaryon, quando ele tá com a sua esposa, aquela cena é muito emblemática porque mostra justamente essa questão que nunca é por causa do outro, nunca é por algo a mais do que apenas o seu ego, né? É o seu ego. Você quer estar lá, você quer promover, né, a sua família a ter um nome marcado ali dentro do trono do reinado, né? Então achei muito interessante porque traz de novo, nos episódios anteriores eu falei um pouco sobre isso, sobre esse maquiavelismo, né, na própria palavra, na qual o George R. R. Martin ele se baseou muito os seus personagens, né, em conceitos maquiavéis dos próprios livros, como O Príncipe, na qual tem a principal discussão desse episódio que o Daemon acaba falando para a Rhaenyra, na qual ele discute com ela se é melhor ela ser temida ou amada, e se há como você fazer um contrapeso em relação a isso, na qual mantém os dois equilibrados, né? Mas eu acho muito difícil, e é um ponto que até o próprio Maquiavel, quando ele escreveu, ele acaba citando, porque os dois trazem diferenças muito grandes na forma como você governa e principalmente, né, as consequências disso que a gente acabou vendo por diferentes reis, que eu acabei abrangendo um pouco naquele episódio que eu fiz dos 5 primeiros episódios do House of Dragon, na qual eu comparo o rei Viserys I com os outros reis mostrados na obra como um todo, né, no Game of Thrones, e aqui as passagens de alguns reis que foram citados, né, e que mostra bastante isso, porque cada um tem uma particularidade em como governar, e isso é muito interessante porque isso afeta justamente na própria história daquela persona, né? Então é muito interessante, curti bastante, estou muito ansioso para o próximo episódio, principalmente pela construção dos personagens até agora. Agora a gente tem um foco muito grande no próprio Daemon. Eu quero ver a relação do Daemon com as suas filhas e os seus filhos agora, né? Porque os meninos agora, que são filhos ilegítimos, fazem parte agora do seu domínio, são seus filhos também. Eu quero ver qual vai ser a relação deles 4, né, em relação à própria Rhaenyra e o Daemon, né, e como esses filhos vão acabar trazendo uma diferença de perspectiva para a própria Rhaenyra e para o próprio Daemon também, né. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Esse foi mais um AstaCast.